Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Laísa e hoje nós vamos falar sobre como utilizar as emoções como um guia para entender e identificar o que nós estamos atraindo para a nossa vida. Sim, as emoções funcionam como um guia para que a gente entenda o que a gente atrai. Porque lembrando que nós somos seres energéticos, né? Nós somos dotados de energia. Nós, ao tempo todo, nós vibramos. Na verdade, nada no universo é estático, tudo vibra. Desde uma pedra, uma cadeira, um carro, uma casa, tudo vibra em alguma frequência, tá? E nós também. Outra coisa que eu quero relembrar é que tudo começa no nosso pensamento. E o pensamento, né, na mente. Então, o nosso pensamento, o nosso cérebro, ele tem uma força elétrica, tá? E o nosso coração, ele é eletromagnético. Então, o pensamento cria e o coração atrai. A força de atração do coração é 60 vezes maior que a força do pensamento. Mas tudo começa com o pensamento, tá? Na mente. Então, tudo aquilo que você pensa durante o dia, né, em forma de energia, de vibração, isso é emitido. Mas o que você sente ao longo do dia é aquilo que você atrai. Então, todas as emoções, todos os sentimentos que você tem ao longo do dia é aquilo que você atrai. Então, se um dia você já acorda atrasada, já bate o pé, já bate o dedinho do pé, já sai xingando, reclamando, já alguém te fecha no trânsito, então uma coisa acaba levando a outra, porque você está numa frequência baixa, tá? E justamente aqui que entram as emoções para a gente identificar ou nos auxiliar para entender qual é a frequência que nós estamos vibrando nesse momento, tá? Então, existe uma tabela, a tabela de Hawkins, que ela é exatamente isso, porque cada frequência ela é medida em hertz, tá? E por que eu gosto de dizer que tudo começa no pensamento? Porque você tem a opção de escolher os pensamentos que você quer ter ao longo do dia. Você escolhe como interpretar as situações. Alguém pode vir aqui te contar uma história e você realmente ouvir a história, mas não gerar necessariamente um sentimento sobre aquilo. E escutar e esquecer. Ou você pode escutar uma história, um amigo vem contar uma história da vida dela e você carrega aquilo, você ouve, você como se você entrasse na história, você toma as dores, você vive aquilo e às vezes você até leva para sua casa aquela história e conta em casa. Então, tudo isso são sensações e sentimentos que você vai tendo ao longo do dia. Se alguém contando uma história para você já faz você se envolver, imagina as tuas situações de toda uma vida, né? E aqui existe a importância realmente da gente dar atenção para o autoconhecimento, para a gente olhar para nossas dores, para tudo aquilo que a gente acredita, para realmente entender o que eu ouvi, se isso é uma verdade ou não, se eu posso ver as coisas de uma forma diferente, tá? Porque tudo, absolutamente tudo nesse mundo é energia. E a gente precisa entender como tudo isso funciona para que a gente tenha recursos de mudar. E o intuito disso não é basicamente a gente aprender só a atrair as coisas, né? Porque sim, a gente atrai tudo. Tudo aquilo que você pensa e sente, você atrai. Não tem como você fugir disso. Então, se você é uma pessoa que a vida inteira olha para o lado negativo das coisas, só reclama, não é grato por nada, não tem como você manifestar coisas grandiosas na sua vida. Se alguém vem contar uma notícia boa, você nem agradece, nem fica feliz pela outra pessoa.
Então, tudo isso sim conta, tá? Porque é essa frequência que você emite. Então, as emoções que você sente ao longo do dia, é como se durante as 24 horas existe uma oscilação então desses sentimentos, dessa frequência, mas existe o universo faz uma média tua das tuas emoções durante o dia. Então a gente tem é como se a gente tivesse essa média, é aquele valor ali que a gente representa. Então, digamos que a minha média, a minha seja de 200 Hz. Então, quer dizer que eu já vibro na coragem. 200 Hz para cima, você já começa a manifestar coisas na sua vida. Então, quem tá ali na raiva, quem tá na vergonha, quem tá na tristeza, quem tá na depressão, tá muito abaixo de 100 Hz. Então, você tá num campo de contração. Você não vai atrair nada ou você vai atrair mais do mesmo, né? Que são coisas, pessoas e situações que te irritam, você vai se sentir cada vez mais depressivo, você vai pensar na doença, você vai viver a doença, porque é o que você pensa, né? E sente. Se você vibra alegria, se você vibra esperança, se você vibra coragem, se você vibra amor, e eu digo aqui amor incondicional, né? Se você sabe agradecer, você vibra muito mais alto. Então você vai atrair coisas, pessoas e situações que também vibram alto. Então, por isso a gente vê as pessoas falando que tudo acontece, que tudo é fácil, e é assim. Só que a gente precisa entender que a gente vibra o tempo todo e que as nossas emoções, então, elas nos mostram onde a gente está. E a gente precisa ter uma média vibracional, né? Eles chamam de assinatura vibracional. Então, quanto mais alto você vibrar e tiver uma média vibracional alta, mais fácil e mais coisas você vai realizar. Então, novamente, não é sobre fazer técnicas de atração, porque basicamente, né, é assim, é entender a lei da vibração para atrair o que você quer. É vibrar alto para atrair o que você quer. Mas é para você realmente entender que quando você fica olhando para o negativo, quando você não é grato, né? Tudo que eu já falei antes, quando você olha para isso, você vai atrair mais disso. Porque não tem como você olhar para o negativo e querer atrair algo positivo. Você atrai mais do mesmo, igual com igual. Então, por isso, eu quero que você entenda que as tuas emoções ao longo do dia, elas são um indicativo do que você está vibrando. Então, se eu vibro baixo, eu vou atrair coisas daqui de baixa frequência. Pessoas que reclamam, pessoas mal-humoradas, é isso que eu vou atrair. E situações assim, o carro vai quebrar, vai aparecer uma conta, eu vou perder dinheiro, enfim, são N situações. Se você ao longo do dia, você já acorda bem, você agradece, você vê o lado bom das coisas, você vai vibrar alto. Então é muito mais fácil você atrair as coisas que você quer, porque aí você não precisa ficar tanto preocupada em querer atrair X ou Y, porque você vai atrair. Não tem como, porque observa, no dia que você tá bem, que você tá feliz, né? Pode alguém chegar para você falar uma situação triste, alguma coisa, mas aquilo não te afeta. A pessoa pode até te criticar, mas aquilo não te afeta. Você não vai entrar em ressonância com aquilo ali. Então eu quero que vocês entendam que durante o dia você tem as suas emoções e é ali que você precisa então perceber e realmente mudar. Porque você tem a capacidade, você precisa ter a presença de observar os teus pensamentos, de como você interpreta as situações, como você vê tudo, né? Quais são as tuas verdades e ressignificar, modificar e
observar as emoções, o que você sente ao longo do dia. E se você observar isso todos os dias e realmente praticar, de ficar em altas vibrações ao longo do tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, imagina 1 ano, em vez de você ficar reclamando, falando da vida dos outros, você pensar em você escutar uma música que te faça se sentir bem, você apreciar o dia. Tudo isso são mudanças internas, mas que refletem o externo. Porque assim, gente, existe uma lei que diz que tudo é mental. Tudo no universo é mental. Então, se você tem uma mente negativa, a sua vida vai ser negativa, tá? Então, só pra gente começar a entender tudo isso e realmente usar na nossa vida, porque isso é assim, sabe? E quando a gente realmente começa dessas pequenas mudanças de centramento, meditar, observar os pensamentos, mudar o pensamento, ninguém vai fazer por você. E isso realmente funciona, mas você precisa ser constante nessas mudanças. E quando a gente fala sobre vibração, o que eleva, eu vou te dizer assim, na hora a tua vibração é estar em um estado de apreciação. Então, quando você está ali apreciando algo, apreciando uma música, apreciando o sabor de uma comida, apreciando a companhia dos amigos, apreciando o sol, apreciando a chuva, quando você está em um estado de apreciar, você está em uma vibração alta. Então, por isso, novamente, eu e muitas pessoas por aí falam, para de reclamar, para de cuidar da vida dos outros e olha para ti. Todas as mudanças começam dentro de nós. E isso funciona porque é assim. São leis que funcionam todos os dias. Quem reclama vai ter mais coisas para reclamar. Quem agradece vai ter cada vez mais coisas para agradecer. Quem olha para o dinheiro vai ter cada vez mais dinheiro. Quem reclama do dinheiro, o dinheiro vai ir cada vez mais longe. Então é assim, você atrai mais do mesmo. E o nosso recurso para entender o que nós estamos atraindo em cada momento do dia são as nossas emoções e sentimentos. Então, fique atento às tuas emoções. Hoje não estou muito bem. Procure algo para elevar a tua estima, o teu bem-estar, né? Para que você realmente se sinta bem. Se sentir bem e estar num estado de apreciação, não tem como você não atrair o que você deseja. Então, se você está assim, feliz, agradecido, tudo acontece, tudo flui, tudo fica fácil. Então, eu queria embasar realmente isso para que a gente entenda que o que a gente pensa, sim, é muito importante, o que a gente sente, sim, é muito importante. E isso é algo que só cada um de nós pode controlar e mudar. Mas a gente precisa ter consciência, autorresponsabilidade, né? E realmente querer mudar. Mas fica então essa super dica, é uma dica de ouro, é algo que realmente muda a sua vida, transforma a sua vida, mas você precisa sim todos os dias praticar, tá? Então já começa a testar hoje mesmo, já te observa e depois tu volta aqui e me conta quais foram as transformações da tua vida, o que realmente modificou, tá bem? Então, se você gostou desse assunto, se você tem alguma sugestão, alguma opinião, você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Já se inscreve aqui no meu canal, já encaminha para alguém que também gosta desses assuntos. E seguimos juntos, aprendendo, praticando e nos desenvolvendo e melhorando, né? E criando uma nova e melhorada versão nossa.